Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos. De volta com o tema A Serpente do Éden e os Anjos e os Mensageiros. Eu sou Fernando Pereira Batista, falo aqui de São Paulo, aqui com o conhecimento pleno das Escrituras. Quero já agradecer mesmo a todos os irmãos pelas visualizações. Quero agradecer por tudo que nós temos aprendido aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, pelas visualizações dos queridos irmãos e das irmãs. E nós estamos com o conhecimento relativo. O conhecimento absoluto está com o Pai Celestial. Então, eu quero já dar um bem-vindo para vocês aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos a este canal. É o canal do conhecimento, é o canal que acredita na fé, que acredita nos livros banidos, chamados apócrifos. E também já mandar um forte abraço a todos os queridos irmãos novos, os irmãos novos inscritos que se inscreveram aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós recebemos vocês aqui com todo carinho. E nós estamos aqui aprendendo um com o outro. Esta é uma das partes mais importantes dessa série que nós estamos aqui, essa série de vídeos, porque vídeos a gente fala, mas é muito irrelevante, mas é ensinamentos relativos sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Espírito, sobre os anjos, sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Os irmãos podem estar vendo os vídeos anteriores. Os irmãos entenderão, eu falei, deixei bem ali explicado o que foi o jardim, o que foi a criação de Deus, o que é as emanações do Criador. Isso é muito importante para nós aprender. Tá bom, meus queridos irmãos? Então eu já agradeço mesmo de todo o meu coração. Pega a sua Bíblia, fica à vontade, que você possa ter um bom feriado, muita paz na sua família, no seu lar, muitas conquistas nas suas vidas conjugais, espirituais, materiais, em toda parte da sua vida, que o Pai abençoe vocês mais e mais, tá bom, meus amados, queridos irmãos? Eu parei falando que por causa dessa serpente houve um culto na época, naquela cultura, lá em Israel, na terra de Israel, com os israelitas, com os Yahudins. Eles começaram a fazer culto depois que Deus mostrou pela vontade dele. Deus fez a serpente subir daquela areia, né, quente do deserto, né, que eles estavam reclamando da comida, reclamando das coisas materiais. Eles estavam deixando as coisas materiais dominá-los. E em Números nós aprendemos que, em Números capítulo 21, que Deus deu ordem para as serpentes sair e picar aquele povo. Começou a picar o povo começou a ficar inchados, e serpentes, chamadas no português Brasil de serpentes ardentes. Mas aquelas serpentes eram físicas como essas, né, de hoje, que existe, há de séculos também, mas eram muito venenosas. E elas começam a picar o povo, porque o povo está reclamando do pão, estão reclamando daqueles privilégios que eles estavam tendo no deserto. Eles estavam tendo privilégio, a graça de Deus já estava ali, o bem de Deus já estava ali, o poder absoluto do Criador já estava ali cuidando deles, conhecendo já o bem e conhecendo já o mal.
a serpente espiritual, a cabeça da serpente espiritual, falando, para que os irmãos entendam, não falando da serpente, aquelas ardentes de números, né? Mas a cabeça da serpente estava representando, espiritualmente falando, a serpente espiritual, representando Deus. Enquanto a cauda estava representando o mal que Deus dominava. Então, o mal, o conhecimento do mal, a causa da serpente, como eu já falei, na terceira parte, continua, essa é a terceira parte, continua. E eu fui lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1, e nós entendemos um pouco daquele símbolo, daquele sinal, aliás, daqueles sinais, plural, que Deus falou para Moisés fazer no Egito, né? Que foi a vara virar serpente, que foi colocar a mão no peito e ficar leproso, tirar a mão do peito, ficar curado. Aí se eles não acreditassem naqueles sinais, naqueles dois sinais, ambos ia fazer o sinal ali, colocando, tocando, ferindo as águas e as águas tornando-se sangue. E aí eles tinham que acreditar, eles iam acreditar. Então, quando nós falamos em símbolos, simbologias na Bíblia, quando nós falamos em figuras, de linguagem, é um assunto muito importante e cuidadoso, porque quando a gente falamos em figuras de linguagem, nós entendemos a Bíblia como aquilo que é literal, né? Porque a figura de linguagem, ela chega com aquilo que é literal. Então nós temos que ter cuidado para saber por que essa figura de linguagem, por que essa língua dos escritos da Bíblia, porque a Bíblia foi os homens que escreveram, não foi Deus que desceu do céu, que escreveu a Bíblia, não. Ele ensinou a Moisés a escrita, isso sim, com certeza, claramente, Deus ensinou a Moisés a escrita, isso com certeza. Lá em Êxodo, capítulo 19, que ele dá a lei, que faz justiça pela primeira vez, Êxodo 19. Então, direto ao ponto, direto à pista do conhecimento. Capítulo 18, que eu parei na terceira parte, continua, eu falei que houve um culto lá em Israel por causa dessa história. Ali estava perto, aquelas gerações estavam perto daquele acontecimento que aconteceu com Moisés e com o povo lá no deserto, que a serpente ela sai daquelas areias, né? E sai picando o povo. Deus dá ordem porque eles falam: esse pão é vil, esse pão não presta, esse pão, nós estamos enjoados de comer pão, Moisés. Nós estamos fartos de comer esse pão. E lá nós, no Egito, ele estava com a mente, com a metanoia, no Egito. E eles estavam reclamando de Deus e de Moisés e de Deus. Outras palavras, murmurando, como diz o português Brasil na Bíblia. E Deus vendo aquilo, Deus como domina o bem. Olha aí, preste bem atenção. Deus como domina o bem e como domina o mal, ele dá ordem para aquelas serpentes físicas saírem para fazer o quê? O mal. Então, quando nós ensinamos a dualidade de Deus aqui agora, que aprendemos, que não tem problemas de mudar no ensinamento, quando nós falamos de vontade absoluta, nós também falamos de permissão. A vontade absoluta está acima da permissão. Se é uma permissão, não há vontade absoluta. Então, ambos, vontade absoluta e a permissão, são as mesmas coisas. Mas você quer dizer o quê? Que Deus fez o mal com eles lá no deserto, Fernando? Deus deu ordem às serpentes para saírem e picarem aquele povo? É isso que você está falando? É isso que eu estou entendendo aqui? Meu irmão, claramente sim. Deus não permitiu
que a serpente saísse para picar o povo e matar o povo no deserto. Muitos morreram, muitos israelitas, muitos homens morreram. Mas Deus não permitiu aquilo. Pela vontade absoluta, Ele fez. Porque se não foi Ele que fez, então há um outro Deus. Há um terceiro Deus, há um segundo Deus, há um terceiro Deus, há um quarto Deus, um quinto Deus. E não há um quinto Deus, há um Elohim, que criou todas as coisas, as suas emanações. Então Deus, Ele controla o mal. Ele estava no controle do mal. Deus estava controlando o mal. Por quê? Porque a serpente espiritual do Éden, aquela serpente lá do Éden, foi Deus que fez. Foi Deus que criou. Então isso é muito importante para nós aprender. Estava no meio do jardim. E esta serpente foi a responsável por dar conhecimento a ambos, Adão e Eva, Havá e Ada. Foi a serpente que deu conhecimento para eles do que é bem e do que é mal. Foi responsável de tirar eles da inocência para a consciência. Foi responsável por eles ser como Criador, ser como Deus. Como assim, Fernando, ser como Deus? Ser poderoso, como ser espírito. Não, ter a sabedoria que Deus tem. Ter a sabedoria que Deus tem do mal e do bem. Isso é importante para nós aprender aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Então, quando nós falamos em vontade absoluta, a vontade de Deus é a vontade absoluta dele, porque se Deus não passa pelo caos, se Deus não separa as trevas da luz, se Deus não cria os espíritos, se Deus não cria as coisas espirituais, se Deus não cria as coisas físicas, se Deus não separa a luz das trevas, então Deus não é absoluto. Ele é absoluto porque ele faz a separação da luz e das trevas. Ele cria os espíritos, ele cria os homens. Então, ele passa pelo caos, ele vence o caos. Então, que sentido teria Deus criar um homem à sua imagem e semelhança para ser um robô? Que sentido? Então, meus irmãos, vontade de Deus e permissão de Deus são as mesmas coisas. São as mesmas coisas. Não tem uma coisa diferente da outra. Então, aquele povo está morrendo. E Moisés está ali e o povo clama a Moisés. Moisés, faça uma serpente. Porque nós pecamos. A palavra pecar é erramos. Vamos aprender isso aqui. Nós erramos muito. Nós erramos, nós blasfemamos de Deus. E faça uma serpente de bronze. E Deus fala para Moisés, faz essa serpente de bronze e pendura ela no poste, numa madeira, numa árvore de metal. E ele faz aquela serpente de metal e pendura lá no poste, naquela árvore. Pode ser um poste, uma árvore, mas era madeira. E é que Deus diz, todo aquele que olhar para ela será o quê? Curado, viverá, não morrerá biologicamente. E ele faz aquela serpente de metal. Por que, Fernando? Deus fala para Moisés fazer a serpente de metal. Mas outrora Deus disse nos 10 mandamentos que não poderia eles fazer imagem do que era
de cima, que era a lua, as estrelas, das coisas invisíveis, nem da terra, nem da matéria, nem da imatéria, para fazer símbolos, imagens, porque ele rejeitaria, ele reprovava. Mas só que Deus, por ser Criador absoluto, de novo, as suas emanações. O problema do bezerro de ouro no deserto, o problema não era o bezerro em si, porque o bezerro animal, o bezerro, os animais do campo, Deus não foi Deus que criou os animais, todos os animais do campo antes de Adão e Eva, não foi Deus que criou. O problema ali era a imagem daquilo que Deus criou. Mas o bezerro de ouro, para o Criador, era uma das suas 72 emanações que ele criara, que foram os animais. O problema era a imagem daquilo que ele criou. Os irmãos estão entendendo agora? Então, não haveria nenhum problema. Por quê? Porque a serpente física Deus criou. E qual era o problema para o Criador dizer, olha, faça agora uma serpente de metal? Não há problema para Deus. E coloque aí para representar eu mesmo. Deus disse para representar Ele mesmo ali. Para representar o conhecimento do bem, o conhecimento do mal. Para eles reconhecer que Deus estava no controle de todas as coisas no mundo cósmico. Deus controlara tudo. Na matéria, ele controlara tudo. Deus não poderia ter um inimigo invisível, espiritual. O inimigo de Deus, falando humanamente, Deus não tem inimigo. Inimigo só há para nós, humanos. Inimigo é a nossa metanoia, é a nossa carne, é os nossos desejos. Mas para nós foi dado esse conhecimento do bem e do mal. Para quê, Fernando? Para nós dominar, para nós vencer a matéria. E Deus disse, faça aí, pendura, coloca no alto, coloca essa serpente de metal aí e manda esse povo olhar para ela, porque olhando para ela, eles viverão e não morrerá. Foi isso que aconteceu. E de lá para cá, daquela história, daquela cultura, o livro de Segundas Reis, os reis de Israel, conta que eles continuaram fazendo culto a essa serpente de bronze ou de metal, como muitos querem chamar. E aí levantou Ezequias, que muitos acreditavam que era o Messias de então. E os judeus, falando assim, acreditavam que era o Messias. Ele levanta e derruba os altos. Altos é o quê? As imagens que eles faziam idolatria. Eles idolatravam as imagens. E essa serpente, ela foi idolatrada, a serpente de metal. Porque era a imagem da serpente que Deus criou. E eles sabiam da história. E eles começaram a adorar a serpente de metal. Capítulo 18 de Segundas Reis, versículo de número 2, diz, versículo 1 diz assim: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas,
deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Então, a serpente de metal do deserto, ela se tornou um objeto idólatra. Eles fizeram culto a essa serpente e deram o nome de Neustã, que é no português Brasil, mas olhando o Yiddish, olhando o grego, aquilo que eu falei já na terceira parte, Nahash. A Nahash é o sentido original para a serpente, que é Neustã aqui no português Brasil. A serpente que representava o bem, que representava o mal, a cauda o mal, a cabeça da serpente o bem, representada pelo próprio Criador. Nas culturas antigas, eles sabiam disso, que a serpente do jardim do Éden era o próprio conhecimento de Deus, era o conhecimento do Criador, era o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Eles sabiam também que a serpente do Éden, ela trouxe o conhecimento. Ela trouxe o conhecimento do bem e ela trouxe o conhecimento do mal. Então, a serpente aqui do Éden, do capítulo 13 de Gênesis, os irmãos podem estar lendo, nunca foi um ser espiritual. Tanto nas escrituras originais, nos codex das cópias codex que nós estamos lendo, a serpente ali era serpente mesmo, para representar o que? A astúcia. O apóstolo Paulo entendeu, segundo aos Coríntios, nós já lemos, os irmãos podem estar lendo, a serpente era a física mesmo, ali no Éden. Por que era física? Porque estava representando o quê? A metanoia. Estava representando o quê? A alma de Adão, a alma de Eva. Estava representando o quê? A vida de Adão, a vida de Eva. Estava representando o quê? Os desejos de Eva e de Adão. E esses desejos de Eva, esses desejos de Adão, quem trouxe? Quem fez esses desejos? Foi Deus. Olha aí, vocês estão entendendo agora, meus irmãos? Como que pode ter astúcia no jardim do Éden? Primeiro, como que a astúcia está lá dentro do jardim? Quem trouxe essa astúcia? Quem criou essa astúcia? Aí você pode dizer, não, Fernando, quem criou a astúcia dentro do jardim do Éden foi Eva e Adão, claramente. Não foi Deus. Que Deus é esse que cria Adão, cria Eva e coloca astúcia no meio do jardim? Ué, meu irmão, mas quem criou os desejos de Eva? Quem criou os desejos de Adão? Veio do acaso, veio do caos, né? Não. Deus, quando cria eles, Deus cria eles inocentes. Inocentes. Porém, ali já estava para partir eles para a consciência. Ali já estava o quê? O conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Já estava. E quem fez e quem levou, quem fez, quem colocou no meio do jardim essa astúcia foi um ser espiritual que entrou lá, foi o diabo, como o sistema ensina, o Satanás, o Lúcifer, tão falado. Sim, foi o Lúcifer, aquele que leva a luz. Quem era esse Lúcifer que levou essa astúcia lá para o meio do jardim? Como eu já falei, o meio do jardim é a consciência de Adão e Eva, que era a inocência de Adão e Eva. Quem levou esse conhecimento? O Lúcifer, aquele que porta a luz.
Quem? O próprio Espírito de Deus, que criou o espírito de Adão e criou o espírito de Eva. Os irmãos estão entendendo agora? Então Deus é absoluto, meu irmão. Você pode desconcordar de mim. Deus é absoluto. Ele é absoluto. Por isso que ele disse, eu não dou a minha glória, não divido a minha glória com ninguém. Com ninguém. Então, nós estamos aqui no canal Yahushua Reino para Sempre. Eu não estou ensinando a vocês que Deus é o Deus que faz o mal, que mata, que assassina. Não, não é isso. Para nós humanos, não é isso. Agora, falando no sentido espiritual da Bíblia, do Criador, desse ser soberano, maravilhoso, ele está acima disso tudo, meu irmão. Ele está acima do assassinato, ele está acima da maldade, ele está acima da inveja, ele está acima de tudo. Então esse é o Deus da Bíblia. Este é o Deus antes da Bíblia. Então vira culto lá em Israel. E eles estão adorando a serpente de metal. Agora nós vamos para frente. Quando Jesus, olha que a cauda era a representação, a simbologia do mal que Deus dominava, era o mal que Deus dominava. Enquanto a cabeça era a sabedoria do bem, que era o próprio Criador, Deus também, absoluto. João capítulo 14. João capítulo 14. Vamos lá rapidinho para nós já mostrar a vocês que a Bíblia é a cauda e a serpente, a cauda e a cabeça da serpente. A Bíblia é isso, meu irmão. Você acha que essa separação que eles fizeram de Mateus e de Malaquias é o que? Eles na Codex a história continua, mas está representando o Novo e o Velho Testamento, está representando a dualidade, está representando o Novo, a primeira Bíblia e a segunda Bíblia, está representando a cauda da serpente, está representando a cabeça da serpente. A Bíblia é isso, Deus é isto. João 14, vamos ver se é isso mesmo, João 14, versículo de número... Vamos ver se é isso mesmo, João 14, versículo de número... Para nós aqui já ir para frente, João 14, João 3,14, desculpe, João 3,14. Eu já vou terminando agora essa continuação da terceira parte, para nós já partir para a quarta parte, porque vai vir muitas coisas boas aí, vai vir o título Satanás, o título de Satanás, o título Diabo, no grego Diabolos, ao Satanás adversário, vai vir o primogênito que Deus criou. Vocês vão entender uma coisa muito maravilhosa desse primogênito na Bíblia. Por que primeiro? Porque o primeiro sempre foi colocado como descendente da serpente. Por quê? Sempre o primeiro filho que nasce da mulher, do esposo, da esposa, era colocado como filho da serpente, primogênito. Por quê? Vocês vão entender. Nós estamos aqui decifrando a dualidade de Deus. Aqui nós somos dual. Não ensinamos que Deus faz o mal. Não ensinamos que Deus faz o mal com uma mão e faz o bem com a outra. Não ensinamos que Deus pratica essa maldade, mas essa prática quem faz aos homens, é nós que fazemos. O bem e o mal está dentro de nós. No nosso cérebro é dicotomizado para fazer o bem e para fazer o mal. E ele veio para nós, ele veio dar poder para nós dominar este mal que está dentro de nós. Ele veio para dar poder
para nós dominar o bem e para nós dominar o mal. O bem, eu creio que só na morte biológica que nós vamos ser como ele, mas o mal na matéria, nós temos que dominar a matéria. O bem é quando nós deixar esse mundo, nós vamos ser como o Criador, conhecendo o bem e o mal e dominando ele na imatéria. Já termina agora 3,14, João capítulo 3, versículo 14. Essa é a continuação da terceira parte, 30 minutos. Não quero passar dos 33 minutos para o vídeo não ficar muito maior e cansar os queridos irmãos. Eu creio que os irmãos estão entendendo. João 3,14, olha só, da serpente. Falando da serpente, depois nós vamos falar dos anjos, que é a natureza divina, e vocês vão entender, enquanto a serpente é a natureza física, natural, essa natureza nossa, vocês vão entender, vão ficar maravilhados. Então, 3,14, vamos ver o que diz aqui, vamos para frente, e diz assim, João 3,14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, quem falou isso? Jesus de Nazaré, não é o Fernando que está falando. Ele disse, assim como Moisés, ele vai aos antigos escritos de Moisés, a lei de Moisés, Números 21, ele fala, assim como que ele levantou aquela serpente no deserto, para que eles ficassem curados, para que eles não morressem biologicamente, para que eles sarassem das picadas. Assim como ele fez, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus está dizendo. Assim importa, olha, assim também o Codex, assim também o Português Brasil importa, João Ferreira de Almeida, que o Filho do Homem seja também levantado, não para ser adorado. Você está entendendo agora aquilo que eu falei para os irmãos de a imagem, a idolatria não era o problema era a imagem. Você está entendendo, amado? Então, ele está dizendo, assim como ele levantou, não para eu ser adorado, mas para aqueles que olhar para mim ser curados. Para que esses que creem em mim não sejam mortos pela primeira serpente. Pela serpente física. Olha, meu irmão, querido irmão do canal Yahushua reina para sempre. É uma revelação importantíssima no canal que ele está dizendo, termina agora, para que não morra pela picada da primeira serpente, pela cauda da serpente, da primeira serpente do mal, aquela que saiu da terra física. O que ele estava dizendo? As suas naturezas carnais, que vocês não dominam, essa natureza mal do homem, esse conhecimento mal do homem, a carne do homem, o diabo do homem. É isso que Jesus estava dizendo. A carne representava a natureza humana, era a serpente, aquela do Éden. É isso que Jesus está dizendo, que ele ia vencer a primeira serpente. Ele ia entrelaçar com a primeira serpente, na imagem da primeira, na imagem de Adão e de Havá, de Eva e de Adão. Obrigado, meus queridos irmãos. Estou indo. Um abraço. Daqui a pouco eu volto com a quarta parte. Eu creio que os irmãos entenderam. Mando a paz a todos os queridos irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos aprendendo coisas maravilhosas no canal Yahushua para sempre. Nesta série, a serpente do Jardim do Éden e os anjos. Um excelente dia a vocês. Uma excelente tarde. Boa noite para vocês que irão
está assistindo. Bom feriado. Que tudo de bom, paz, alegria em nosso meio, em suas famílias, em nossas famílias, tá bom? Obrigado. Fique na paz do Criador.